Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo Mistério com Molly. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre, sinceramente, um dos casos mais insanos que eu acho que já pesquisei. Eu me deparei com este caso há algum tempo e tenho a intenção de cobri-lo desde então, porque é tão louco como este caso se desenrolou, como foi resolvido. O caso desta semana é sobre Carrie Ann Jopeck. Ela era uma jovem que misteriosamente desapareceu um dia enquanto apenas caminhava para casa. Infelizmente, Carrie Ann seria encontrada morta mais tarde e, apesar de haver alguns suspeitos na investigação, seu caso esfriou. No entanto, mais de 3 décadas após o crime, houve um desenvolvimento absolutamente enorme nesta investigação de assassinato quando uma confissão foi feita à polícia. Então, para este caso, estamos voltando cerca de 40 anos para o ano de 1982, na cidade de Milwaukee, que está localizada no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, e esta é Carrie Ann Jopeck. Ela era uma menina de 13 anos que nasceu em Milwaukee, em Wisconsin, então ela viveu lá toda a sua vida. Carrie Ann nasceu no dia 17 de agosto de 1968. O nome de sua mãe era Carolyn e eu realmente não conseguia encontrar o nome de seu pai, no entanto, sua mãe e pai não estavam juntos. Na época em que este caso aconteceu, eles haviam se separado, mas Carrie ainda via seu pai e mantinha contato regular com ele. A mãe de Carrie, Carolyn, tinha um novo parceiro em 1982. Seu nome era Fred e ele morava com a família. Ele se tornou o padrasto de Carrie e Carrie era a mais velha de 2 filhos. Ela tinha uma irmãzinha chamada Maggie. Carolyn descreveu sua filha Carrie como sendo uma jovem muito bonita, que era criativa e artística. Ela amava desenhar e cantar, era inteligente e se saía bem na escola. Ela era o tipo de garota que realmente poderia ter feito qualquer coisa, alcançado qualquer coisa que ela se propusesse a fazer. E ela era uma jovem muito, muito determinada. Sua mãe disse que Carrie, mesmo tendo apenas 13 anos, era meio que a governante da casa. Ela era a grande chefe, gostava de fazer as coisas do seu jeito, podia ser um pouco rebelde para ser honesta. Quero dizer, ela era uma adolescente. Eu sinto que a maioria dos adolescentes passa por uma fase rebelde, onde eles realmente não ouvem seus pais, e essa era a fase pela qual Carrie estava passando neste ponto aos 13 anos de idade. Ela era próxima de sua mãe e de seu padrasto também, eu acho, mas igualmente ela fez discutir com eles com frequência, mas isso não é incomum para uma adolescente. Lembro-me de quando tinha a idade de Carrie, vivia discutindo com meus pais achando que sabia mais do que eles. Então Carrie era realmente como qualquer outra adolescente nesse sentido. Ela podia ser bastante mandona e respondona às vezes, mas no fundo ela era uma pessoa realmente boa e agradável. Carrie e sua família moravam em uma casa em uma área chamada Mitchell Street, em Milwaukee, que por todas as contas era um bairro muito agradável, amigável e seguro, onde todos conheciam todos. Todos os vizinhos se conheciam e se davam muito bem. Todas as crianças da área se conheciam e brincavam juntas, e Carrie não era exceção a isso. Ela costumava sair muito com os adolescentes locais, tendo diversos amigos. O 16 de março de 1982 foi um dia de escola para Carrie. Ela era uma aluna do 7º ano na Escola de Ensino Fundamental Kosciuszko. Desculpe se pronunciei errado, mas era perto de onde ela morava. A escola dela ficava literalmente a cerca de 300 metros de sua casa, então estava a uma distância que podia ser percorrida a pé. E o 16º de março começou como qualquer outro dia para Carrie Ann Jopeck. Ela se levantou naquela manhã, foi para a escola, no entanto, ela não ficou na escola por muito tempo antes de ser suspensa e mandada para casa. O motivo de sua suspensão varia dependendo da fonte que você ler. Algumas fontes dizem que ela foi suspensa porque foi pega matando aulas e apenas andando pelos corredores sem um passe de corredor. No entanto, um documentário que assisti sobre este caso disse que ela foi suspensa porque naquela manhã um menino, outro estudante, jogou tinta em Carrie e sujou sua camisa, então ela ficou brava e reagiu a isso batendo no menino.
De qualquer forma, ela foi mandada para casa pelos professores por volta da hora do almoço e disse aos amigos que estava com medo de ir para casa porque sabia que seus pais, sua mãe e seu padrasto ficariam muito irritados e decepcionados com ela por ter sido suspensa. Depois que Carrie foi mandada para casa, a escola realmente ligou para sua mãe, Carolyn, para informá-la sobre o que havia acontecido e então Carolyn esperou em casa pela volta de Carrie. Ela decidiu não ir buscar Carrie na escola, decidiu apenas deixá-la caminhar para casa, o que estava bem, pois era meio-dia e era um caminho que Carrie conhecia muito bem e já havia feito muitas vezes antes. No entanto, por algum motivo, neste dia específico, Carrie realmente desapareceu durante sua caminhada, ela nunca voltou para casa. A mãe de Carrie esperou por sua filha para entrar pela porta da frente, mas ela não entrou. Não havia sinal dela e acho que inicialmente Carolyn não se preocupou muito. Quer dizer, já falamos sobre o fato de que Carrie poderia ser bastante rebelde às vezes, então talvez ela apenas, tenha ido para algum outro lugar por um tempo sozinha. Ela pode ter adiado a volta para casa porque sabia que estava em apuros, sabia que sua mãe ficaria brava com ela pela suspensão. Então Carolyn não pensou muito nisso a princípio quando Carrie não voltou para casa imediatamente, mas conforme as horas passavam e Carrie ainda não tinha voltado, ela começou a ficar um pouco ansiosa. Então Carolyn saiu de casa e decidiu atravessar a rua até a casa da melhor amiga de Carrie, uma garota chamada Robin Ment, com quem acredito que Carrie estudava. Robin morava literalmente em frente à casa de Carrie, então Carolyn foi até a casa de Robin para ver se Carrie estava lá. No entanto, Robin disse que não, ela não estava. Ela realmente não tinha visto Carrie o dia todo. Então, após isso, Carolyn decidiu falar com outros amigos de Carrie. Ela entrou em contato com eles, perguntando se a filha estava com algum deles ou se sabiam onde ela estava. No entanto, eles também disseram não, eles não tinham ideia de onde Carrie estava e a essa altura já estava escuro lá fora. Agora era noite e Carrie ainda não havia voltado para casa e sua mãe Carolyn simplesmente sabia que algo estava errado. Ela disse ao marido Fred, padrasto de Carrie, que algo estava errado, algo tinha que estar errado. Carolyn saiu com um grupo de suas amigas e todas começaram a procurar por Carrie em toda a rua. Elas gritavam o nome dela e perguntavam aos vizinhos se a tinham visto. Acho que elas estavam procurando praticamente a noite toda, mas sem sucesso. Elas não tiveram sorte em encontrar Carrie. E então, no dia seguinte, quando Carrie ainda não havia aparecido, sua mãe Carolyn entrou em contato com a polícia de Milwaukee e relatou sua filha como desaparecida. Então, uma investigação de pessoas desaparecidas começou e acho que inicialmente a polícia acreditava que Carrie Ann Jopek provavelmente tinha fugido. Como eu disse, ela provavelmente estava nervosa em enfrentar sua mãe e padrasto depois de ser suspensa, e então a polícia teorizou que talvez ela decidiu simplesmente não enfrentá-los, talvez ela decidiu apenas se afastar por um tempo. Mas se esse fosse o caso, para onde ela teria fugido? Sabemos que ela não estava com nenhum de seus amigos, porque Carolyn verificou com todos eles, então com quem ela estava? A polícia decidiu rastrear o pai de Carrie, seu pai biológico, pensando que talvez ela tenha decidido ir e ficar com ele. Então a polícia entrou em contato com ele e perguntou se sua filha Carrie estava em sua casa, mas ele disse que não, ela não estava lá. Ele disse que estava trabalhando o dia todo no dia em que ela desapareceu e que não tinha notícias dela. Então, após isso, a polícia decidiu retraçar os passos de Carrie na tarde em que ela desapareceu. Ela deixou a escola por volta das 13h30, próximo ao horário de almoço. E ela partiu para caminhar de volta para casa, mas nunca chegou. E como mencionei anteriormente, era uma caminhada curta, não era como se fosse uma longa jornada. A distância da escola dela até a casa dela era de cerca de 300 metros, teria levado minutos para ela chegar em casa. Então, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela ao longo daquele percurso muito curto que fez com que ela não chegasse lá? Bem, para tentar descobrir, a polícia decidiu falar e obter depoimentos de todas as pessoas que moravam nas casas ao longo do percurso que Carrie teria percorrido para ver se lembravam de ter visto Carrie naquele dia, ou visto algo estranho ou suspeito, mas infelizmente isso também não resultou em nada. Nenhum dos ocupantes dessas casas conseguiu se lembrar de ter visto algo estranho ou fora do lugar, então isso foi outro revés.
Na tentativa de gerar mais consciência sobre o desaparecimento de Carrie, sua família criou alguns cartazes de desaparecidos com o rosto de Carrie e sua descrição, e eles colocaram esses cartazes por todo o bairro para que esperançosamente mais pessoas estivessem à procura de Carrie e a polícia recebesse algumas dicas e pistas. Sua mãe, Carolyn, também entrou em contato com as pessoas que dirigiam o jornal local. Ela perguntou se eles poderiam colocar a foto de Carrie no jornal, o que eles fizeram. Carolyn estava realmente fazendo tudo o que podia pensar para tentar descobrir o que aconteceu com sua filha, desde colocar esses cartazes de desaparecidos até sair ela mesma e procurar na área e perguntar a qualquer um e a todos se eles tinham visto a Carrie. Mas acho que conforme os dias passavam, ela realmente começou a perder a esperança. Ela temia o pior, porque sabia que a Carrie já teria entrado em contato até agora. Se ela tivesse fugido, já teria encontrado sua mãe até agora, porque não gostaria que ela se preocupasse por tanto tempo. Mas Carrie não fez nenhum contato, então a situação não parecia boa. Então, conforme a investigação continuava, a polícia seguia diferentes linhas de investigação e também formulava teorias sobre o que poderia ter acontecido. Como eu disse, eles tinham uma teoria de que talvez Carrie tivesse fugido. Outra teoria que eles tinham era que talvez ela tivesse um namorado secreto que a família não sabia e ela estava ficando com ele, então eles estavam investigando essa possibilidade e também estavam olhando para a família, o que é algo que a polícia precisa fazer realmente em todos os casos de pessoas desaparecidas, porque muitas vezes a família está envolvida de alguma forma, talvez saibam mais do que estão deixando transparecer. Neste caso em particular, a polícia começou a olhar muito de perto para o padrasto de Carrie, Fred. Eles realmente ficaram muito desconfiados dele, e o motivo para isso foi porque a polícia descobriu que pouco tempo depois de Carrie desaparecer, acredito que Fred realmente fez algum trabalho em seu jardim. Ele construiu um novo pátio de concreto no Jardim dos Fundos, o que levantou alguns alarmes para a polícia. Eles começaram a pensar que talvez ele estivesse possivelmente envolvido no desaparecimento de sua enteada. Talvez Fred tenha matado Carrie, enterrado ela no Jardim dos Fundos e depois construído um novo pátio sobre seu túmulo para encobrir o que ele havia feito. Afinal, eles discutiam bastante. Como mencionei anteriormente, Carrie discutia tanto com sua mãe quanto com seu padrasto. Ela era uma jovem bastante falante. Ela odiava ser mandada e isso a fazia entrar em conflito com seus pais, especialmente com seu padrasto Fred, porque ele não esteve em sua vida por muito tempo, eu acho. Segundo uma fonte, ele começou um relacionamento com a mãe de Carrie, Carolyn, cerca de 4 anos antes deste caso acontecer, e quando Carrie tinha cerca de 8 ou 9 anos. Então Carrie realmente não ouvia Fred quando ele tentava dizer a ela o que fazer ou como se comportar. Quando ele tentava impor algumas regras na casa, ela não achava que tinha que segui-las porque ele era seu padrasto, não seu verdadeiro pai. Então, isso, juntamente com o fato de que Fred havia construído um novo pátio após o desaparecimento de Carrie, fez com que ele se destacasse para a polícia e eles pensaram que provavelmente deveriam olhar para ele como um potencial suspeito no caso. Então, Fred foi levado para um interrogatório e os detetives perguntaram se ele sabia do paradeiro de Carrie, se ele tinha algo a ver com o que quer que fosse. Tivesse acontecido com ela e ele disse não, ele disse que era inocente e que nunca jamais machucaria Carrie. Sim, eles discutiam às vezes, mas no final do dia ele a amava, ele a via como sua própria filha, mas é claro que a polícia não podia simplesmente acreditar na palavra dele. Eles tinham que continuar investigando e decidiram que tinham que olhar embaixo do seu pátio de concreto recém-construído e para isso usaram um equipamento chamado radar de penetração no solo, que basicamente usa ondas de rádio para capturar imagens abaixo da superfície do solo sem ter que realmente escavar o solo, ou neste caso, escavar o pátio. Então eles usaram esse equipamento para obter algumas imagens do que estava embaixo do novo pátio de Fred para ver se talvez Carrie estivesse lá. Mas ela não estava. Não havia nada embaixo do pátio e, eventualmente, Fred foi descartado como suspeito, assim como o restante da família de Carrie. A polícia tinha certeza de que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento de Carrie.
Enquanto tudo isso estava acontecendo, a polícia também estava seguindo todas as dicas e pistas que recebiam do público, e eles realmente receberam bastante. Eles realmente receberam uma série de possíveis avistamentos relatados de Carrie, de toda a área e até áreas circundantes. Embora eu não acredite que algum desses pudesse realmente ser confirmado, todos levaram a becos sem saída. Mas até a própria mãe de Carrie, Carolyn, pensou que viu Carrie um dia. Ela estava a caminho da loja e ela viu uma jovem que parecia muito, muito semelhante. Ela tinha mais ou menos a mesma altura que a Carrie. Ela tinha o mesmo tipo de cabelo. E então Carolyn pensou que era ela. Então ela começou a gritar, Carrie, Carrie. Não era a Carrie, apenas uma menina parecida com ela. O que parte meu coração por Carolyn deve ter sido tão perturbador para ela, pensando naquele momento que ela tinha encontrado sua filha e depois percebendo que ela estava apenas enganada. É tão triste, mas voltando à polícia, eles estavam realmente lutando com este caso, para ser honesta com você. Eles não estavam fazendo progresso. Cada dica e pista que recebiam não os levava a lugar algum. Cada linha de investigação que eles examinaram resultou em nada. Eles não tinham ideia do que aconteceu com Carrie. Eles nem mesmo sabiam se ela estava morta ou viva. Eles realmente não tinham nada para investigar, ninguém para investigar, e então, na tentativa de possivelmente identificar alguns novos suspeitos ou pessoas de interesse, eles decidiram falar novamente com a família da Carrie. Apenas para descobrir mais sobre a vida da Carrie e as pessoas nela. A Carrie tinha Ela tinha inimigos ou pessoas de quem não gostava? Havia um namorado que vocês conheciam ou sabiam? Algum garoto que estava meio interessado nela tinha uma queda por ela, e na verdade a família disse sim. Sua mãe Carolyn disse que havia um garoto que ela conseguia pensar que ela achava que poderia ter se interessado pela Carrie. Ele havia demonstrado um pouco de interesse por ela. Este garoto se chamava Johnny Mant. Ele tinha 17 anos e na verdade era o irmão mais velho da melhor amiga de Carrie, Robin Mant. Então Carrie e Johnny se conheciam bastante bem e a mãe de Carrie não estava feliz com esse interesse que Johnny tinha em sua filha. Ela estava um pouco preocupada com isso, não apenas porque ele era bem mais velho, mas também porque ele era um encrenqueiro. Não sei se Johnny era conhecido pela polícia ou não antes deste caso, mas ele realmente tinha um histórico de cometer crimes. Ele cometia pequenos furtos, vendia pílulas ilegais para muitos dos outros adolescentes que moravam localmente. Ele também vendia maconha para eles. Também havia rumores de que ele fornecia cigarros e álcool para adolescentes muito mais jovens do que ele, então ele não tinha a melhor reputação na área local, e descobriu-se que Carrie até contou à mãe, pouco antes de desaparecer, que Johnny Mant tinha dado em cima dela. Ele deu em cima dela mesmo tendo 17 anos e ela apenas 13, e ele morava muito perto da casa de Carrie. A casa dele ficava justamente em frente à de Carrie, então a polícia começou a pensar que talvez Johnny Mant tivesse algo a ver com esse caso. Talvez na tarde em que desapareceu, Carrie tenha ido à casa de Johnny por algum motivo. Ele tentou se aproximar dela mais uma vez e quando ela o rejeitou, ele ficou bravo e se tornou violento e a matou. Então Johnny foi trazido para interrogatório. Perguntaram-lhe se ele tinha algum envolvimento neste caso, ao que ele respondeu que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Carrie. Então, perguntaram a ele o que estava fazendo no dia em que Carrie desapareceu, e ele disse que naquela tarde estava apenas em casa sozinho. O que não foi uma boa resposta para a polícia, porque obviamente se ele estava em casa sozinho, não há ninguém para confirmar isso, ninguém pode dar a ele um álibi. Então eles ainda estavam bastante desconfiados dele, mas ao mesmo tempo não havia nada que o ligasse ao desaparecimento de Carrie, nenhuma evidência para dizer que ele tinha algo a ver com o que tinha acontecido com ela, e portanto eles não podiam fazer nada. Eles não podiam prendê-lo, e então, após suas entrevistas com a polícia, ele foi liberado, e infelizmente, após isso, o caso começou a esfriar. Conforme as semanas e os meses passavam, a investigação começou a desacelerar. A polícia parou de receber tantas dicas e pistas, e qualquer pista que eles recebiam novamente parecia não levar a lugar nenhum. Eles não estavam mais perto de descobrir o que aconteceu com Carrie Ann Jopek, porque ela desapareceu naquela tarde de março de 1982.
Mas então, no início de setembro de 1983, cerca de 1 ano e 6 meses após o desaparecimento de Carrie, houve um grande avanço neste caso, quando um corpo morto foi encontrado. Foi no dia 2 de setembro de 1983, quando um homem local, um construtor chamado Conrad, foi solicitado a fazer um trabalho em uma das casas no bairro de Carrie. Uma das casas em frente à casa de Carrie, na verdade. A família que morava nesta casa pediu a Conrad para fazer um trabalho em seu jardim dos fundos. Eles queriam basicamente que ele retirasse o antigo deck do jardim dos fundos e, então, acredito, construísse um novo deck. Então, Conrad fez exatamente isso. Ele retirou o antigo deck e então começou a nivelar o solo do jardim, nivelando a terra para começar a construir o novo deck. No entanto, quando Conrad começou a cavar o solo em uma área do jardim, ele de repente sentiu um cheiro estranho. Havia um cheiro realmente horrível e fétido vindo do solo e não demorou muito para Conrad perceber qual era a fonte do cheiro. Era um corpo humano morto. Um corpo morto foi encontrado neste jardim, enterrado em uma cova bastante rasa. E este corpo seria posteriormente identificado como o da jovem de 13 anos, Carrie Ann Jopek, que havia desaparecido enquanto voltava da escola quase 18 meses antes. E adivinhe de quem era essa casa, em cujo jardim dos fundos Carrie foi encontrada e enterrada? A família Mant? O corpo morto de Carrie foi encontrado no jardim de um dos principais suspeitos anteriores no caso, Johnny Mant, de 17 anos. Então, assim que Conrad fez essa terrível descoberta, ele obviamente contatou a polícia que correu direto para o local. Como eu disse, Carrie estava em uma cova bastante rasa. Ela estava enterrada apenas 5 polegadas abaixo de 5 polegadas de terra e solo, e ela estava meio enrolada na posição fetal. E a notícia de que um corpo havia sido encontrado se espalhou como fogo selvagem pela comunidade local e logo não havia apenas policiais no local, praticamente todas as pessoas que moravam localmente. Todos os vizinhos saíram de suas casas e ficaram do lado de fora da casa da família Mansi, ansiosos para descobrir o que estava acontecendo, e isso incluía a própria família de Carrie, sua mãe Carolyn e seu padrasto Fred. Eles foram à casa da família Mansi depois de saber que um corpo havia sido encontrado, porque queriam saber se era Carrie, o que claro era. No entanto, eles tiveram que esperar alguns dias para que isso fosse confirmado através de registros dentários e também das roupas em que ela foi encontrada, porque o corpo de Carrie estava muito, muito decomposto quando foi encontrado. Ela era literalmente apenas restos esqueléticos, indicando que ela tinha estado lá, ela estava morta há muito, muito tempo, provavelmente desde que desapareceu cerca de 1 ano e meio antes. Na verdade, quando Carrie foi encontrada, ela estava vestindo as mesmas roupas que usava naquele dia. Então estava bem claro que ela havia morrido pouco depois de desaparecer. Os restos mortais de Carrie foram levados para uma autópsia e, surpreendentemente, apesar do avançado estado de decomposição, o legista conseguiu determinar a causa da morte de Carrie. A causa da morte dela foi devido a uma vértebra C1 quebrada no topo do pescoço, então um osso quebrado no pescoço, basicamente o pescoço dela foi quebrado e acredito que isso levou a algum sangramento no crânio, então foi assim que ela morreu, mas o legista não conseguiu determinar exatamente o que levou a isso, se talvez ela foi pisoteada como alguém pisando no pescoço dela, se ela foi atingida com um objeto pesado e isso foi o que causou a quebra, ou se foi talvez o resultado de um chicoteamento. Talvez ela tenha sido violentamente empurrada e caiu, batendo a cabeça, e o pescoço simplesmente quebrou. Eles também não conseguiram determinar se Carrie havia sido sexualmente agredida pelo perpetrador, devido ao fato de que ela era apenas um esqueleto no momento em que foi encontrada. Mas agora que o corpo morto de Carrie foi descoberto, a caça policial estava em andamento para pegar a pessoa responsável para descobrir quem matou Carrie e depois a enterrou em uma cova rasa naquele jardim dos fundos. E, claro, a primeira pessoa que a polícia olhou foi Johnny Mant. Quer dizer, como eles poderiam não fazer isso? Eles já achavam que ele era suspeito quando Carrie estava apenas desaparecida, e agora o corpo dela havia sido encontrado literalmente em seu jardim. Obviamente, ele seria o principal suspeito.
Curiosamente, quando o corpo de Carrie foi encontrado e a polícia e os vizinhos correram para a cena, as pessoas realmente viram Johnny Mant passando mal fisicamente. Ele simplesmente vomitou quando a polícia estava desenterrando os restos mortais. Claro, isso poderia ter sido apenas uma reação inocente. Se um corpo estivesse sendo desenterrado no meu jardim, eu provavelmente também ficaria doente. Muitas pessoas ficariam. Mas a polícia começou a pensar que talvez Johnny estivesse doente porque ele era culpado, ele era o assassino. Ele foi quem matou Carrie e enterrou o corpo dela e vomitou porque entrou em pânico e pensou que a polícia iria prendê-lo. Finalmente ele seria pego por isso. Então Johnny foi levado à delegacia para ser interrogado novamente e ele ainda se manteve em sua história original. Ele disse que não tinha absolutamente nada a ver com a morte de Carrie e não tinha ideia de como ela acabou sendo enterrada em seu quintal. Eventualmente, Johnny Mant conseguiu um advogado e mais uma vez a polícia teve que deixá-lo ir. Apesar de quão suspeita essa situação parecia, a polícia ainda não tinha necessariamente nenhuma evidência concreta sólida para conectá-lo ao crime. Sim, o corpo de Carrie foi encontrado em seu jardim, o que é muito, muito estranho, mas isso não prova necessariamente que ele foi quem a enterrou lá. E assim ele foi liberado sem acusações, mas isso não o impediu de ser o principal suspeito no caso. Ele foi liberado, mas aos olhos dos detetives ele era o assassino mais provável, ou pelo menos sabia mais do que estava deixando transparecer. Talvez ele não tenha matado Carrie, mas talvez soubesse quem o fez, e o motivo pelo qual a polícia começou a desenvolver essa pequena teoria foi por causa de alguns rumores que começaram a se espalhar pela área local. Esses rumores eram de que na tarde em que Carrie desapareceu, na verdade, houve uma festa na casa de Johnny Mant. Enquanto sua família estava fora naquele dia, enquanto ele tinha a casa livre, ele deu uma festa a qual muitos dos adolescentes locais compareceram. Então, ao ouvir esses rumores, a polícia começou a especular que, se fossem verdadeiros, talvez fosse para lá que Carrie foi no dia em que desapareceu. Talvez depois de ser mandada para casa da escola, enquanto ela estava indo para casa, ela ouviu o barulho da festa quando se aproximou da casa do homem e decidiu entrar. Ou também foi teorizado que talvez Carrie soubesse que uma festa estava sendo realizada naquela tarde. Talvez Johnny Mant a tenha convidado para isso, e então Carrie propositalmente tentou ser suspensa e mandada para a casa da escola naquele dia para que ela pudesse participar. E então, enquanto ela estava lá, alguém a assassinou e a enterrou no jardim, provavelmente o anfitrião da festa, Johnny Mant. Nós falamos anteriormente sobre como Johnny estava interessado em Carrie. Ele deu em cima dela, então talvez ele tenha tentado novamente na festa. Ele deu em cima dela e quando ela o rejeitou pela segunda vez, ele ficou realmente furioso e a matou. No entanto, esses boatos da festa eram literalmente apenas isso, eram boatos. Infelizmente, a polícia não conseguiu confirmar se eles eram verdadeiros ou não, se uma festa realmente aconteceu. O próprio Johnny Mant disse que não houve festa naquela tarde e a maioria dos outros adolescentes que supostamente compareceram a esta festa também disse a mesma coisa, não houve festa. Então, como eles não conseguiram confirmar, a polícia obviamente não conseguiu determinar se Carrie havia comparecido a essa suposta festa e, portanto, ainda não conseguiam estabelecer o que aconteceu com ela, provar qual sequência de eventos levou à sua morte. No entanto, não demorou muito até que a polícia tivesse uma nova linha de investigação para analisar neste caso. Veja, menos de uma semana depois que Carrie foi descoberta, os detetives foram contatados por um membro da comunidade local, um vizinho, que disse que recentemente viu um jovem perto do local onde o corpo de Carrie foi encontrado, perto do jardim da mansão. Este jovem estava sozinho, estava de joelhos e estava claramente muito, muito chateado e angustiado, ele estava chorando. Segundo algumas fontes, ele aparentemente continuava levantando as mãos, meio que assim. Então, o vizinho que presenciou isso achou bastante estranho e decidiu entrar em contato com a polícia e apenas informá-los sobre o que havia visto, caso pudesse ter alguma relevância nesta investigação de assassinato. Felizmente, o vizinho conseguiu fornecer à polícia um nome. Eles reconheceram o jovem que viram, sabiam quem era. Era um garoto chamado José Ferreira.
Ele tinha 17 anos, então alguns anos mais velho que Carrie, e morava na mesma rua que ela e a família Mant. Acredito que ele morava apenas algumas casas abaixo de Johnny Mant. Então ele teria conhecido Carrie e Carrie teria conhecido ele. Como eu disse no início do vídeo, isso foi um bairro onde realmente todos conheciam todos. Mas os dois, Josie e Carrie, não se conheciam tão bem, eu acho. Eles sabiam um do outro, mas não eram como realmente bons amigos, de forma alguma. E por isso a polícia ficou bastante desconfiada dele. Eles acharam muito estranho que ele foi visto por aquele vizinho perto do local onde o corpo de Carrie foi encontrado de joelhos e chorando. Se ele não conhecia Carrie tão bem, por que ele estava tão chateado? Será que era porque ele era culpado de alguma coisa? Então José Ferreira foi questionado pela polícia sobre isso e ele disse que se sentia muito mal pelo que aconteceu com Carrie. Embora ele não a conhecesse muito bem, ele se sentiu realmente triste com a morte dela e foi ao local porque queria apenas prestar suas homenagens. Então a polícia decidiu perguntar a ele sobre a festa que se dizia ter acontecido na casa de Johnny Mann na tarde em que Carrie desapareceu. Eles perguntaram se ele havia comparecido à festa, já que ele era um dos adolescentes locais. No entanto, ele disse o mesmo que Johnny e o resto dos adolescentes que foram questionados. Ele disse que não houve festa. E assim, sem evidências para provar que ele estava mentindo ou para provar que ele estava envolvido neste assassinato, José Ferreira também foi liberado sem acusações. A polícia continuou investigando o caso, eles ainda seguiram todas as dicas e pistas. Eles ainda interrogavam pessoas e investigavam possíveis suspeitos, mas à medida que o tempo passava, o caso começava a esfriar novamente e desta vez permaneceu frio por vários anos. Por tanto tempo, a família dela ficou sem respostas e sem justiça para o assassinato de Carrie. Deve ter sido uma tortura para eles saberem que o assassino dela ainda estava à solta por aí. Eles estavam livres para viver suas vidas, mesmo tendo tirado a vida de Carrie dela. No entanto, mais de 3 décadas após o assassinato de Carrie, houve um grande avanço em seu caso arquivado, e esse avanço chocou completamente todos que já estiveram envolvidos neste caso ou que já souberam sobre este caso. Mais de 33 anos após a morte de Carrie, na manhã de 11 de outubro de 2015, um jornalista que trabalhava para a estação de notícias de Milwaukee, WESN, atendeu uma ligação que chegou à redação. O nome deste jornalista era Justin Adams. Justin atendeu o telefone e do outro lado da linha estava um homem que imediatamente disse, cito, eu quero confessar que... um assassinato. Claro que, a princípio, Justin não achou que esse cara estava falando sério, mas deixou ele falar de qualquer maneira e, eventualmente, o homem no telefone confessou que ele era o assassino de Carrie Ann Jopeck. O homem no telefone não disse seu nome a Justin e, logo após sua confissão, simplesmente desligou e Justin entrou em contato com a polícia para informá-los sobre o que acabara de acontecer. No entanto, a polícia nem precisou realmente tentar rastrear o homem que fez essa ligação anônima, porque apenas 2 dias depois ele se entregou à polícia. O homem que confessou ser o assassino de Carrie e Joe Pat era José Ferreira. O rapaz de 17 anos que era anteriormente um suspeito ou pessoa de interesse no caso todos aqueles anos atrás, no início dos anos 80, agora era um homem de meia-idade totalmente crescido. José teria por volta de 50 anos nesse ponto em 2015 e, como eu disse, em outubro de 2015 ele se entregou. Ele disse que era o assassino de Carrie Ann. Agora, quando José confessou, a polícia de Milwaukee, para quem ele confessou, na verdade não estava ciente do crime sobre o qual ele estava falando. Obviamente você tem que lembrar que isso foi 33 anos após a morte de Carrie. Então a polícia que trabalhou na investigação de seu assassinato todos esses anos atrás provavelmente não estava mais por perto. Eles infelizmente já haviam falecido ou se aposentado neste ponto. Tenho certeza de que a maioria dos detetives que trabalhavam para o Departamento de Polícia de Milwaukee em 2015 provavelmente nem estava viva quando este caso ocorreu em 1982. Eles provavelmente nem tinham nascido ou eram crianças quando isso ocorreu.
Então, quando esse homem, José Ferreira, se aproximou da polícia e disse: preciso confessar esse assassinato que aconteceu há mais de 3 décadas, a polícia ficou tipo: ok, precisamos realmente aprender sobre esse caso, precisamos desenterrar o arquivo do caso não resolvido. Então, depois que eles se informaram sobre o caso, Josie foi entrevistado pelo detetive Jim Hensley e José passou por sua confissão detalhada. Ele contou ao detetive sua versão do que aconteceu naquele fatídico dia de março de 1982. José disse que na tarde do dia 16 de março de 1982 ele estava em uma festa na casa da família Munt. Então todas aquelas pessoas, todos aqueles adolescentes que anteriormente disseram que não havia festa, mentiram. Johnny Munt mentiu, ele realmente fez uma festa naquele dia enquanto seus pais estavam trabalhando, e pelo que eu posso entender, o motivo de todos terem mentido foi porque havia drogas e álcool nesta festa. Então eu acho que todos os adolescentes estavam apenas com muito medo de se meterem em problemas por isso, e então todos decidiram mentir e dizer que uma festa nunca aconteceu. De qualquer forma, José disse que estava na festa de Johnny Munt naquela tarde, e após um curto período, ele notou que Carrie Ann Jopek, de 13 anos, também havia se juntado à festa. Depois de ser suspensa da escola, em vez de ir para casa, ela foi para a festa na casa do Johnny. José disse à polícia que gostava bastante da Carrie. Acho que ele tinha uma quedinha por ela e disse que na festa a Carrie realmente se aproximou dele. Ela começou a conversar com ele e perguntou se ele tinha algum álcool que ela pudesse beber, mas ele disse que não, ele não tinha. No entanto, ele disse que tinha um pouco de maconha e ofereceu a ela e Carrie aceitou. Então eles foram e ficaram juntos perto de uma porta na casa do homem e essa porta era a entrada para o porão. Quando você abria, havia algumas escadas que levavam ao porão. Então eles ficaram lá, acredito que começaram a fumar e compartilhar um baseado, e então José perguntou a Carrie se ela queria descer para o porão com ele. Lá há uma fonte online que o porão era meio conhecido como a área de ficar. Então está claro que José queria que Carrie descesse lá com ele para que eles pudessem ficar juntos. E alguns relatórios afirmam que inicialmente Carrie disse sim, ela concordou em descer para o porão com ele. No entanto, acho que Carrie percebeu muito rapidamente quais eram as intenções de José. Ela percebeu que o motivo pelo qual ele queria que ela descesse ao porão com ele era porque ele queria ficar com ela e ela não queria isso. Então ela disse a ele: na verdade, eu não quero descer lá, eu não acho que seja uma boa ideia. No entanto, José insistiu. Ele tinha decidido que Carrie iria descer ao porão com ele. E ele disse a ela: cito, você vai descer. E quando Carrie tentou se afastar dele, ele a empurrou violentamente e ela caiu para trás. Ela caiu para trás escada abaixo até o porão. E durante a queda, a cabeça dela bateu tão forte no corrimão da escada que se inclinou para trás, causando a quebra do osso da vértebra C1 no pescoço dela. E como resultado dessa lesão, Carrie morreu. Embora José diga que a princípio ele não percebeu que Carrie estava morta, ele pensou que ela estava apenas inconsciente e, portanto, viu isso como uma oportunidade para agredi-la sexualmente. E então ele começou a acariciar os seios de Carrie, enquanto aparentemente dizia a ela que achava que ela era uma jovem muito bonita, e não demorou muito depois disso quando José percebeu que Carrie Ann, na verdade, não estava respirando. Ele percebeu que a tinha matado quando a empurrou e ela caiu de costas, o pescoço dela se quebrou e ele disse que naquele momento ele apenas entrou em pânico e não sabia o que fazer. Ele considerou apenas fugir da cena, apenas deixar a casa e deixar o corpo de Carrie no porão para alguém encontrar. No entanto, ele finalmente decidiu que provavelmente não seria a melhor ideia, porque alguém poderia tê-lo visto na porta do porão com Carrie, um dos outros adolescentes poderia tê-lo visto com ela, e se ela fosse então encontrada morta no porão, eles saberiam exatamente quem era o responsável. E então, em vez de apenas deixá-la lá, ele decidiu que precisava esconder o corpo dela. E aparentemente ele conhecia essa pequena área embaixo do alpendre, embaixo do deck, no jardim dos fundos do homem, onde ele poderia cavar um buraco. Então ele passou por outra porta no porão, que eu acredito que levava diretamente para o jardim. Ele pegou uma pá e começou a cavar, e uma vez que ele tinha cavado uma cova, ele arrastou o corpo da Carrie para fora,
colocou-a dentro da cova na posição fetal e a cobriu com terra. Quando ele terminou, ele deu um passo para trás e realmente disse que notou que alguns cabelos da Carrie estavam saindo do chão, então ele pegou ainda mais terra e a cobriu. E, inacreditavelmente, ninguém realmente viu ele enterrando o corpo da Carrie no Jardim dos Fundos. Mesmo sendo à tarde e ainda claro lá fora, ninguém viu o que ele fez. Todos os outros adolescentes estavam dentro da casa festejando, nenhum deles do lado de fora. A polícia perguntou a José se ele teve alguma ajuda neste crime, se alguma das outras pessoas na festa o ajudou a enterrar o corpo. No entanto, ele disse que não, insistiu que ninguém mais estava envolvido. Era apenas ele, então essa era a versão dos eventos de José. E a polícia disse que na maior parte eles acreditam nisso. Eles acham que pode haver 1 ou 2 detalhes menores que ele deixou de fora para que não parecesse tão ruim, mas no geral eles acreditam na versão dele. Eles acreditam que ele empurrou Carrie e ela caiu para trás e quebrou o pescoço. E como sabemos, ele conseguiu se safar disso por um tempo muito, muito longo. O corpo de Carrie não foi encontrado até 1 ano e meio após sua morte e, como eu disse antes, ele era uma pessoa de interesse no caso quando um vizinho o viu perto do local do crime, de joelhos e chorando. Então a polícia o interrogou, mas ele negou tudo e eles não tinham nenhuma prova concreta para provar que ele era o assassino, então ele foi liberado. Ele conseguiu simplesmente continuar com sua vida normalmente, e o que é tão perturbador e arrepiante é que nos anos após o assassinato de Carrie e antes de ele confessar, ele realmente manteve contato com a própria família de Carrie. Ele os visitava, ia à casa deles ocasionalmente, os apoiava e na verdade se tornou meio próximo a eles, e o tempo todo eles não tinham absolutamente nenhuma ideia de que ele era a pessoa responsável pela morte de Carrie. Não consigo imaginar o quão chateados e traídos eles devem ter se sentido quando descobriram a verdade. É terrível. Mas como eu disse, José continuou a viver sua vida. Ele se casou mais tarde. Não sei se ele teve filhos, mas ele se casou e, na verdade, sua esposa foi a primeira pessoa para quem ele confessou. Na verdade, eles estavam no meio de um divórcio na época, mas pouco antes de José se entregar à polícia em outubro de 2015, ele ligou para sua esposa e contou tudo para ela. Ele contou a ela que matou Carrie e Joe Peck em uma festa anos atrás. E muitos anos antes, em 1982. Ao ouvir isso, sua esposa entrou em contato com a polícia para relatar o que ele havia dito e, após a ligação para sua esposa, ele confessou para outra pessoa. José realmente ligou para uma linha de crise e falou com um dos conselheiros e contou a este conselheiro sobre o assassinato. E de acordo com relatórios, ele também disse a este conselheiro que não tinha certeza se queria, citando, sair em uma explosão de glória ou em silêncio, mas no final ele claramente decidiu que não queria sair em silêncio, porque então ele ligou para a estação de notícias de Milwaukee e contou a ele sobre o assassinato e após isso ele entrou em contato com o departamento de polícia de Milwaukee e confessou a eles, e você pode estar pensando por que diabos ele confessou, porque ele teria se safado disso. Bem, ele se safou. Já se passaram 33 anos desde a morte de Carrie. E ele não havia sido pego. Então, por que se entregar agora? Por que não levar seu segredo para o túmulo? Bem, acontece que José vinha lutando contra vícios há vários anos. Acredito que ele era viciado tanto em drogas quanto em álcool, principalmente álcool. E ele realmente disse que o motivo de sua confissão foi porque ele vinha sendo assombrado pelo fantasma ou espírito de sua vítima há vários anos. Ele disse que acreditava que Carrie Ann o estava assombrando, pressionando-o a confessar, e ele simplesmente não conseguia se livrar dela. Ele não conseguia se livrar dela, pois ela não o deixava em paz. Acredito que isso contribuiu para suas dependências. Ele estava bebendo tanto álcool porque sentia que estava sendo assombrado. E, no final, ele pensou que a única maneira do espírito de Carrie deixá-lo em paz seria se ele finalmente contasse a verdade e enfrentasse a punição pelo que fez. E a mãe de Carrie, Carolyn, diz que acredita completamente nisso. Ela acredita de todo o coração que Carrie estava assombrando seu assassino e ela disse que, de certa forma, isso significa que Carrie resolveu seu próprio assassinato. A polícia não solucionou o caso, Carrie sim.
Ela decidiu que iria tomar as rédeas da situação e buscar justiça por si mesma. Então, depois que José Ferreira confessou à polícia, ele foi acusado de homicídio em segundo grau, o que significava que ele poderia enfrentar cerca de 20 anos de prisão. Mas ele conseguiu um advogado e, inacreditavelmente, apesar do fato de que ele havia confessado anteriormente, ele deu uma confissão detalhada, ele realmente decidiu se declarar inocente. Ele foi aconselhado por seu advogado a se declarar inocente. Sua equipe de defesa estava confiante de que ele poderia se safar disso porque, além de sua confissão, não havia evidências que o ligassem ao crime em si. Obviamente, não havia evidência forense no caso porque o corpo de Carrie era literalmente apenas um esqueleto quando foi encontrado e também o crime ocorreu no início dos anos 80, quando a tecnologia forense ainda não era realmente uma coisa. Então, como eu disse, além de sua confissão, a polícia realmente não tinha nenhuma evidência para provar que ele fez isso e os promotores sabiam disso e sabiam que isso significava que seria muito, muito difícil condená-lo por assassinato. Havia uma grande chance de que ele seria considerado inocente e seria libertado devido à falta de evidências. E então, porque ele decidiu se declarar inocente, os promotores decidiram oferecer a José um acordo de delação. Eles disseram que reduziriam as acusações dele. Em vez de acusá-lo de homicídio em segundo grau, eles o acusariam de tentativa de agressão sexual em segundo grau, com uso de força e cárcere privado por empurrar Carrie para o porão. E eles disseram que se você aceitar este acordo de confissão, se você se declarar culpado dessas acusações, os procedimentos judiciais terminarão muito mais rápido e você receberá uma sentença muito mais leve. Então José Ferreira aceitou. Ele aceitou este acordo de confissão e se declarou culpado das acusações reduzidas. E ele foi condenado a apenas 7 anos de prisão, 7 anos pela vida de uma menina de 13 anos, mas aparentemente essa era a pena máxima que o juiz poderia impor pelo que ele foi acusado. Então, na sua sentença, José Ferreira fez uma declaração e disse à família de Carrie: "Não posso mudar o que aconteceu, sinto muito, do fundo do meu coração, sinto muito." A família de Carrie, claro, não ficou satisfeita com a sentença de José. Eles estavam muito, muito desapontados que ele não recebeu uma pena maior na prisão. No entanto, ao mesmo tempo, eles disseram que estavam gratos que finalmente, após tantos anos, eles tinham respostas. Finalmente, eles tiveram um encerramento e Carrie obteve alguma forma de justiça por sua morte. Pelo que eu posso entender, José Ferreira ainda está na prisão até hoje? Ele foi condenado em 2017, então 2 anos depois que ele confessou. Acredito que ele será libertado por volta de 2024. É isso para este caso. Esse é o caso de Carrie Ann Jopek. Um caso muito triste e frustrante. Tenho certeza de que muitos de vocês se sentirão tão frustrados com a sentença de 7 anos quanto eu. Como eu disse no início deste vídeo, acho que este é um dos casos mais insanos que já cobri, então estou realmente ansiosa para ouvir o que vocês pensam sobre este. Por favor, compartilhem suas opiniões e pensamentos nos comentários. Informe-me também sobre outros casos que vocês gostariam que eu cobrisse neste canal. Novamente, informem nos comentários ou através do formulário de solicitação de casos na descrição. Muito obrigada a todos por assistirem. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez e eu te vejo na próxima semana para outro mistério. Kumole.